continuando mudando de assunto dessa semana e agora, pensando na Páscoa, para quem quer aproveitar a Páscoa, mas sem sair da dieta, sem comer tão mal. Tô aqui com a nutricionista Gisele para dar algumas dicas para nós. Pra gente começar então, é importante falar que o chocolate, sim, tem pontos positivos, né? Com certeza, para alegria principalmente da mulherada, né, em período de TPM, mas até é legal a gente ressaltar que não é só no período de TPM que a gente pode consumir o chocolate e aquela história do peso da consciência, né? Porque hoje a gente já sabe, né, e os estudos têm comprovado isso, que a ação antioxidante do chocolate amargo é bem positiva, envolve também a questão do aumento do fluxo sanguíneo, então vai ajudar na questão da memória, por exemplo, porque ajuda a melhorar a massa cinzenta do cérebro. Tem compostos bioativos que ajudam na concentração, ajuda no foco. Ele pode também gerar a questão da energia pelo consumo da gordura, que é uma gordura boa, a gordura do chocolate, mas a gente sabe que tem as contraindicações. Mas é importante a gente falar, não é qualquer chocolate que é tão saudável. A gente tem que sempre priorizar o mais amargo para cuidar realmente, porque senão vira só em gordura que não é tão boa, né? Exatamente. Para a gente manter esses benefícios que eu comentei agora há pouco, a gente precisa dar uma observada mesmo no rótulo e nos ingredientes. O ideal são os chocolates que têm assim, o mínimo de ingredientes possíveis, como todos os alimentos, né? Que a gente já tem esse tipo de orientação para o paciente no sentido de descascar mais e desembalar menos, né? Então, né, nessa mesma linha, a gente pode perceber assim que os melhores chocolates são aqueles que têm em torno até de 4 ingredientes, eles não contêm conservantes, geralmente eles não têm na composição alimentos alergênicos, tipo leite, tipo glúten. Muitos também têm cuidado da questão das oleaginosas, né, que algumas pessoas não podem. Outros têm cuidado com a questão da soja, que é bem interessante essa questão também. Ou quando coloca não transgênica, que é interessante também. E também a questão do açúcar, que a gente tem que cuidar, que tem chocolate amargo, 70%, né, com teor que a gente vê assim, que o chocolatinho é bem docinho, né? Então, pode ter certeza que esse tem açúcar, geralmente açúcar cristal na composição, né? Então, não é interessante. Quais são os melhores chocolates? Então, que se tiver açúcar, a questão do açúcar de coco, né? Se você puder escolher, assim, se precisar usar algum adoçante, então que seja com xilitol, eritritol ou própria estévia também, né? Porque acaba deixando um pouquinho mais docinho também. Né? Então, são algumas das sugestões, porque nem, por exemplo, né, o cuidado que a gente tem que ter para quem está se cuidando na questão da dieta ou mesmo um diabético é no consumo do açúcar. Exato. E da própria gordura ruim, porque esses chocolates tradicionais, a gente percebe que o sabor não tem sabor de chocolate, né? Você percebe muito o sabor pesado da gordura e do açúcar, né? Exatamente. Tu falou que existem algumas contraindicações. Quais seriam elas? Então, é isso que a gente comentou, na questão da própria gordura, próprio açúcar, né? A questão do leite que a gente precisa cuidar, na questão do chocolate amargo que mesmo pode conter, quem tem intolerância à lactose já não poderia consumir. Realmente para quem tem alguma restrição, então. Sim, ou mesmo, né, um paciente celíaco, né, que vai ter que cuidar na composição, ver se tem glúten, ver se não tem. E tem que ter certeza, né, do produto que está consumindo. Com certeza, mas é importante a gente saber que, além de tudo isso, ainda com todas essas restrições, esses cuidados que a gente tem que ter, existem sim opções saudáveis e que a gente pode aproveitar agora na Páscoa. Exatamente. Então, as opções, como eu falei, assim, elas vão desde os chocolates ali com pouquíssimos ingredientes, né? Com concentração de cacau mesmo. Então, a gente pode perceber, assim, por exemplo, esse tipo de chocolate aqui, que ele, né, vem mesmo no formato do ovinho, né? Ou mesmo na questão da barra, né, para o dia a dia. E até a gente estava comentando a questão dos valores, né? Que está bem semelhante ao tradicional, então vale a pena investir um pouquinho na saúde. Por exemplo, esse Chocolife aqui, eu gosto muito desse chocolate na questão que é um chocolate funcional, foi o primeiro chocolate funcional do Brasil, e geralmente ele tem na composição, por exemplo aqui, ele não tem adição de açúcar, não tem soja, não tem lácteos, não tem glúten e não tem gordura trans. E ainda é adicionado a fibras. Então, você acaba consumindo um produto que é interessante para a saúde e ainda de quebra ajuda na questão das fibras também. Então, aí tem o de soja, que na verdade a gente não considera que é tão interessante assim, devido à questão da soja ser transgênica. Aí tem também, por exemplo,
os de alfarroba, né? Que também é uma opção. Tem as barrinhas de alfarroba também, que a gente pode ver aqui. Tem ela com coco, tem com banana na composição. Então, podem ser algumas alternativas. Realmente, tem várias opções para tanto se dar de presente como presentear os outros, ainda dentro de um chocolate mais saudável e mais gostoso. Para quem ainda ficou com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida em relação aos chocolates contigo, como que pode fazer para entrar em contato? Então, a gente fica aqui no Edifício Azteca, em frente ao Colégio Bom Jesus. O telefone para contato é 3223-6171. Ótimo, então muito obrigada. Eu encerro esse bloco do Mudando de Assunto por aqui, mas eu já volto.